Olá pessoal, hoje eu quero começar com uma cena. Imagina só, você está em casa, você está esperando uma entrega, o aplicativo diz que o pacote saiu para entrega às 8 da manhã. Aí você olha o relógio, são 4 da tarde e nada. Aí de repente chega aquela mensagem, aquela notificação, tentativa de entrega realizada, destinatário ausente. Só que você estava em casa o dia inteiro. Aí você liga para a empresa, a atendente diz que o motorista passou pela sua casa. Você diz que não passou. Ela diz que o sistema registrou. Você diz que o sistema está errado. Ela pede desculpa e a reagenda para amanhã. Amanhã acontece a mesma coisa. Quem aqui já viu isso? Agora, vamos virar esse jogo, vamos virar esse lado, vamos para o lado da empresa. Quem de vocês trabalha com logística, com transporte, com roteirização? Quem de vocês já olhou uma operação e pensou, por que isso não funciona? Quem aqui já culpou o software? Eu preciso dizer para vocês uma coisa que vai mudar a forma como vocês enxergam esse problema. O software não é o culpado. Nunca foi. Pessoal, eu trabalho com roteirização de veículos há anos. Eu já analisei operações de todos os tamanhos, transportadoras com 2 veículos, distribuidoras com 300 veículos, e-commerces com milhares de entregas por dia, indústrias com frota própria, frota terceirizada, operadores logísticos que atendem o Brasil inteiro. E sabe o que eu descobri? Os problemas são sempre os mesmos. Não importa o tamanho, não importa o setor, não importa o software. Os mesmos erros, as mesmas causas, as mesmas consequências. E sabe o que é mais perturbador em tudo isso? Ninguém fala sobre isso. O mercado fala de tecnologia, fala de inteligência artificial na logística, fala de roteirização autônoma, de drones, de veículos elétricos, fala do futuro. Mas ninguém pergunta, por que a rota de hoje vai ser tão ruim quanto de amanhã? Eu parei, eu perguntei e eu encontrei a resposta. E a resposta não está no software, está nas pessoas, nos processos e nos dados. Está na ausência de um método. Deixa eu te contar uma pequena história aqui. Não é uma história de uma empresa específica, é uma história que acontece todos os dias em empresas de todos os tamanhos, de todos os setores em todo o Brasil. Uma empresa, ela decide que precisa de um sistema de roteirização. O diretor, ele assina lá o contrato, a equipe de TI faz a implantação, o fornecedor faz o treinamento, o fornecedor do sistema de software, né, o sistema de roteirização. Ele vai lá, faz um treinamento de 2 dias, às vezes 3 dias, 2 horas por dia. Então, o sistema é entregue para o analista de roteirização. O analista, pessoal, nunca trabalhou com roteirização antes. Ele é competente, é dedicado, é inteligente. Mas ninguém nunca explicou para ele o que é um algoritmo de otimização. Ninguém explicou a diferença entre roteirizar uma entrega e roteirizar uma coleta, e existe muita diferença. Ninguém explicou por que o sistema faz o que faz. Então, ele faz o que qualquer pessoa faz quando não entende uma ferramenta. Ele usa do jeito que parece certo. Ele cria as rotas, ajusta na mão, manda para os motoristas. O motorista olha aquela rota no aplicativo dele e pensa: pô, isso não faz nenhum sentido. E o que o motorista vai fazer? O motorista vai fazer do jeito dele, o jeito que sempre fez, o jeito que ele aprendeu com o motorista que veio antes dele, o jeito que funciona. Até o dia que ele sai da empresa e leva todo o conhecimento junto, todo o conhecimento que ele internalizou da operação, do dia a dia, das rotas, dos tempos dos clientes. E normalmente a operação, ela não questiona o motorista sobre essas informações, ela não pergunta para o motorista, não quer saber o que aconteceu, não faz um feedback
no final do dia, não faz um follow-up desse motorista para saber tudo que ele sabe. E o que acontece com a operação? A operação colapsa. Agora, não porque o sistema falhou, porque nunca houve um método. Entenderam? Essa história tem um nome, ela tem uma causa e tem uma solução. Eu quero apresentar para vocês uma ideia simples, tão simples que parece óbvia quando você aí ouve, mas que o mercado inteiro ignora todos os dias. Roteirização não é apertar botão. Esse aqui, quando vocês verem esse aqui, pensa num sistema um software de roteirização que ele vai lá e aperta roteirizar. Isso aqui significa isso, apertar o botão. Agora, parece simples, né? Mas pensa no que essa frase implica. Vamos lá. Se roteirização não é apenas apertar botão, então ela exige conhecimento, exige método, exige preparação antes de abrir o sistema, exige entender o problema antes de escolher a solução. Se roteirização não é apertar botão, então o analista que domina os conceitos por trás do sistema vale mais do que o que apenas clica no botão. O gestor que entende o que está parametrizando toma decisões melhores do que aquele gestor que apenas assina o contrato. A empresa que investe em método extrai mais resultados do que a que investe apenas em tecnologia. Se roteirização não é apertar botão, então o fracasso de uma operação não é culpa do software. É consequência da ausência de fundamento, de calibração, de mensuração. 3 palavras. 3 leis que governam toda e qualquer operação de roteirização de veículos. Então, 3 leis. A primeira lei diz o seguinte: sem fundamento, o sistema não funciona. Gente, fundamento não é treinamento de sistema. Fundamento é entender o problema antes de escolher a solução. E deixa eu te dar um exemplo. Você sabe o que é problema do caixeiro viajante? Pessoal, o problema do caixeiro viajante é um dos problemas matemáticos mais estudados da história da computação. Ele foi formulado ali por volta da década de 30 ainda, e ainda hoje ele é objetivo de muitas pesquisas nas melhores universidades do mundo. Ele faz uma pergunta muito simples. Vamos lá. Dado um conjunto de cidades, qual que é a rota mais curta que passa por todas elas em uma única vez e retorna para o ponto de partida? Essa é a pergunta. Parece simples, né? Oh, é simples isso, né? Essa rota, essa criação. Mas para 50 cidades, o número de rotas possíveis é maior do que o número de átomos no universo observável. Isso é roteirização. Não é apertar um botão. É resolver um problema combinatório de complexidade absurda, com restrições de capacidade, janelas de entrega, jornada do motorista, restrições de tráfegos, compatibilidade entre veículos e clientes. Quando você entende isso, você para de tratar o roteirizador como uma calculadora de quilômetros. Você começa a tratá-lo como o que ele é. Uma ferramenta de otimização que precisa de dados corretos, parâmetros corretos e uma pessoa que entenda o que está fazendo para gerar resultado. O fundamento muda a postura e a postura muda o resultado. A segunda lei é a que mais me fascina, porque ela revela uma verdade que parece até contraditória.
Sem calibração, o sistema erra com precisão milimétrica. Pensa comigo, pessoal. Um algoritmo de otimização é uma máquina de resolver problemas, ok? Você precisa descrever esse problema para ele. E ele encontra a melhor solução para o problema que você descreveu. Mas e se você descreveu o problema errado? Como é que faz? Você colocou o endereço com a coordenada no centro do CEP, por exemplo, não do imóvel. Em algumas regiões, gente, isso significa um erro de mais ou menos 2 quilômetros. O sistema ele vai calcular uma rota para um ponto que não existe. Ou você colocou uma velocidade média de 40 km por hora para toda a cidade, para toda a região que você está fazendo a entrega. E em qualquer horário. Agora, às 6 da manhã, na rodovia, o caminhão faz 80 km por hora de média. Às 8 da manhã, no centro da cidade, ele faz 15. O sistema, então, ele vai calcular um tempo de percurso que não reflete a realidade. Você colocou 10 minutos de tempo de atendimento para todos os clientes, mas tem clientes que levam 5 minutos e tem clientes que levam 20, 30, 1 hora. Por quê? Porque tem descarga manual, porque tem tempo de portaria com protocolo, porque tem fila, porque às vezes o motorista tem que estacionar muito longe, ele vai andando. Tudo isso é tempo de atendimento. Pessoal, com isso, o sistema vai gerar uma rota que quebra na prática, porque o motorista não consegue cumprir o tempo planejado. O sistema vai pegar tudo isso, vai encontrar a solução perfeita. A solução perfeita para um problema que não existe. E quando o motorista sai para a rua e a realidade é diferente do que o sistema planejou, a rota quebra. O cliente não recebe, o motorista improvisa e você vai culpar o software. Mas o software fez exatamente o que ele foi mandado fazer. Calibração é o ato de aproximar o sistema da realidade. É medir o que precisa ser medido, é ajustar o que precisa ser ajustado, é ter a humildade de reconhecer que o sistema só sabe o que você ensina para ele. A pergunta não é, o sistema está funcionando. A pergunta é, eu ensinei o sistema certo? A terceira lei é a mais silenciosa das três, porque ela não gera um alarme. Ela não para a sua operação. Ela não vai causar uma crise. Ela apenas deixa o seu dinheiro escorrer pelas mãos, escorrer durante o dia, durante a operação. Todo dia, em silêncio. Sem mensuração, o desperdício é invisível. Eu falo isso sempre. E deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, como antes. Você sabe quanto custa cada entrega que você faz? Eu não estou falando do frete. O custo real. Combustível, motorista, veículo, tempo, overhead operacional. Você sabe quantas entregas você faz por mês? E quanto cada uma dessas reentregas custa? Segundo uma planilha referencial de custos da NTC Logística, uma reentrega custa 50% do frete original. 50% por tentativa adicional. Você sabe se as rotas de hoje são melhores do que as de 6 meses atrás? Ou piores? Ou iguais? Se você não sabe responder essas perguntas com dados, não com sensação, com dados, então você está gerenciando no escuro. E no escuro você não vê o desperdício, você não vê a ineficiência, você não vê onde está perdendo dinheiro. O pior cenário não é quando a operação está claramente ruim. O pior cenário é quando ela parece razoável.
Porque aí ninguém questiona, ninguém muda e o dinheiro continua escorrendo. Mensuração é o ato de acender a luz, de olhar para o que está acontecendo de verdade, de usar esse olhar para melhorar. Aqui está o que eu aprendi depois de anos trabalhando com roteirização. Essas 3 leis não são etapas de um projeto. Não é algo que faz uma vez e termina. É um ciclo. Você mede, descobre onde falta conhecimento em algum ponto, você aprende e calibra melhor. E aí, você mede de novo, descobre um novo desvio, um novo problema, aprende mais e calibra mais fino. Vocês estão entendendo? E cada vez que você volta desse ciclo, a operação fica um pouco melhor. As rotas ficam um pouco mais eficientes, o custo por entrega cai um pouquinho mais, o motorista passa a confiar um pouco mais na rota que o sistema entregou para ele realizar. O cliente recebe no prazo mais vezes. Não é transformação instantânea de um dia para o outro, é transformação real. E é exatamente isso que separa uma operação que apenas sobrevive de uma operação que prospera. Eu quero que você entenda o que é que está em jogo aqui. Eu não estou falando só de quilômetros e de custo por entrega. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando do motorista que sai de casa às 4 da manhã e volta às 10 da noite porque a rota foi mal planejada. Que faz hora extra todo santo dia, não porque a operação é grande, mas porque a operação é ineficiente. Que chega em casa tarde, cansado, sem ver os filhos crescerem por causa de uma rota que poderia ter sido melhor. Ah, professor, você está exagerando. Será? Eu estou falando do analista de roteirização que trabalha com dedicação, que quer fazer um bom trabalho, mas que nunca recebeu o conhecimento que ele precisava para fazer diferente. Ele é cobrado por resultado, mas nunca foi capacitado para alcançar esse resultado. O analista que carrega o peso de uma operação inteira nas costas, sem método, sem suporte, sem reconhecimento. Eu estou falando do cliente que esperou o dia inteiro e não recebeu. Que perdeu uma reunião porque ele precisava assinar o recebimento. Que cancelou o pedido porque a entrega falhou pela segunda vez. Eu estou falando da empresa que investe em tecnologia de boa fé. De empresas que fazem isso, né? Que acreditam que o software vai resolver o problema. E que descobrem tarde demais que o problema nunca foi o software. Roteirização ineficiente não é um problema técnico, é um problema humano. Entendam isso. E problemas humanos se resolvem com conhecimento, com método e com decisão de fazer diferente. Bom, eu não vim aqui hoje para vender um curso, eu não vim aqui para apresentar uma consultoria. Eu vim porque eu acredito em uma ideia. Eu acredito que essa ideia precisa se espalhar. E a ideia é simples: roteirização merece ser levada a sério. Não adianta só falar, roteirização é o pilar de tudo, é custo, se você não trata ela dessa maneira. Roteirização merece profissionais que a dominem de verdade. Merece empresas que investem em método antes de investir em tecnologia. Merece um mercado que pare de tratar rota como apertar botão e comece a tratá-la como uma disciplina estratégica que ela é. Isso é um movimento menos botão, mais método. Não é uma associação, não tem taxa de adesão, não tem sede. É uma postura. É a postura de quem questiona antes de aceitar, de quem aprende antes de configurar, de quem mede antes de concluir. É a postura de quem acredita que rota boa não é sorte, é método. Eu quero terminar, gente, com uma pergunta. E
não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real, que eu quero que você leve para casa e responda com honestidade, tá? Você está roteirizando com método ou está apenas apertando o botão? Se a resposta for eu estou apertando o botão, tudo bem. Você acabou de dar o primeiro passo, você nomeou o problema. E problema com nome tem solução. Agora, se a resposta for eu tenho método, ótimo! Compartilhe esse método, ensina quem está do seu lado, porque o mercado ele precisa de mais pessoas como você. Agora, se a resposta for eu não sei, essa é a resposta mais honesta de todas. E é o melhor ponto de partida que existe. Eu sistematizei, nomeei e ensino as 3 leis da roteirização há anos. Não porque são o meu método, mas porque são leis que a realidade impõe. Independente de quem conhece ou não. Você pode até ignorá-las, mas você vai pagar o preço. Ou você pode aprender com elas e transformar a sua operação. Uma rota de cada vez. Menos botão, mais método. Obrigado, gente. Se você chegou até aqui, se você gostou desse assunto, se inscreva no canal, dê um like, compartilha com quem você acredita que essa informação vai ajudar. Eu estou construindo esse canal para ser o maior canal de roteirização logística. Tudo aqui é voltado para roteirização. Eu vou estar sempre postando insights, informações para engajar vocês. Estou colocando aulas. E se você quiser acompanhar essa jornada, então vem comigo. Vamos comigo, vamos transformar a roteirização desse país, além de apertar o botão, em estratégia. Em vez de usar o botão, vamos usar a cabeça. Não que isso não seja importante. E, novamente, isso aqui eu estou me referindo a um sistema de roteirização. Não que isso aqui não é importante. E vai fazer a diferença na sua operação. Mas antes disso aqui, você tem que usar isso aqui. Quando você utilizar isso aqui da maneira correta, os resultados daqui vão ser extraordinários. Obrigado, pessoal. Meu nome é Fábio Cesar Matos. Eu tenho 2 livros que eu publiquei sobre roteirização de veículos e se você quiser conhecer, vem comigo e me acompanha nas minhas redes. Obrigado e até mais.